Hoje o Senhor me trouxe aqui. Eu estava tentando, juro, fazer uma palavra de milagre, de promessa, mas quis o Senhor que nós fôssemos passear hoje no livro de Mateus, no capítulo 4, e o versículo é o 18. Amados, eu tenho certeza que Deus tem um chamado enorme na vida de vocês. Glória a Deus. Porque não foi por acaso que o Senhor fez 2 vezes eu vir aqui 2 semanas seguidas para falar de chamado. E agora nós vamos falar em Mateus, no capítulo 4, versículo 18, que diz assim: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: siga-me, eu farei pescadores de homens. E no mesmo instante, eles deixaram as suas redes e seguiram. Indo adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o seu irmão. Eles estavam no barco com o seu pai, Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou, e eles deixaram imediatamente seu pai e o barco e o seguiram. O 23. Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino, curando todos os enfermos e doentes e entre os povos. Amado, presta bem atenção no que eu vou dizer a vocês, que existe uma diferença muito grande entre pescar peixes e pescar homens. Mas presta bem atenção que Jesus chama pessoas normais para fazer essa missão. Então, amado, presta atenção em uma coisa: Jesus tem um chamado sim para a sua vida. Por que eu afirmo isso a vocês? Porque Jesus pega pessoas comuns. Jesus podia escolher quem ele quisesse, mas ele foi pegar pescadores. Pescadores nesta época, amado, eram pessoas com uma margem de vida mais excluída. Eram pessoas mais distintas, excluídas, deixadas um pouco para lá. Pessoas que talvez nós não dessemos muita relevância no dia de hoje. Mas são essas pessoas que Jesus resolve chamar para serem seus discípulos. E quando Jesus chama os seus discípulos, ele chama os discípulos para quê? Para ir por todo o mundo e pregarem o Evangelho. Amado, e por que muitas das vezes nós ficamos quietos? Por que muitas das vezes eu fiquei quieto por 40 e poucos anos? Porque entre o período do chamado e o período do cumprimento tem o tempo do preparo. Jesus não vai te colocar de qualquer jeito. Nós precisamos fazer uma mudança em nós. Nós precisamos ter uma mudança na nossa vida. Por isso há um tempo. E Jesus foi exemplo em tudo. A princípio, Jesus foi chamado, ele já sabia quem seria. Sim ou não? Aos 12 anos, Jesus já sabia quem seria.
E aos 12 anos, Jesus já ensinava os tempos, diz a palavra do Senhor. Mas o ministério de Jesus começa aos 30. Então, amado, presta bem atenção. Não é no momento que você quer, não é na hora que eu quero, não é do jeito que eu quero. É na hora que Jesus determinou para você. Existe um chamado, existe, mas é o Senhor quem determina o tempo, é o Senhor quem determina o local, e é o Senhor quem determina quando e aonde vai acontecer. Muitas das vezes nós recebemos um chamado de pregar o Evangelho e já queremos no dia seguinte estar no púlpito pregando o Evangelho e depois andando na rua, como diz o louvor, dando mau testemunho. É esse Evangelho que nós queremos? É esse Evangelho que dá credibilidade? Não, o Evangelho de Cristo requer separação, requer preparo, requer doutrina. E ele requer sim entrega minha e tua. E aqui em Mateus, mais uma vez, assim como na semana passada, Jesus manda que siga-me, né? E deixe a sua parentela, como na semana passada. E agora nós estamos vendo que discípulos deixaram seus pais e o seguiram. Muitas vezes, nós vamos ter que deixar para trás quem a gente ama. Muitas vezes nós vamos ter que abrir mão de coisas e de pessoas e de lugares que nos trazem uma certa relevância. Muitas vezes, na hora que você recebe um convite para uma festa maravilhosa, um churrasco top, e aí o Senhor fala: não, você não vai para o churrasco, não, você vai pregar. E aí você fica no churrasco ou pregação. Estou dando esse exemplo bem simples, que é para a gente entender que nas pequenas coisas a gente já tem dificuldade em escolher mesmo. Imagina esses homens que largaram, não foram só a família, foram maneira de viver, o jeito que ele vivia, a vida financeira, tudo para seguir Jesus. E qual foi o convencimento de Jesus? Jesus prometeu a eles o quê? Nada. Siga. É simples. Siga. Não tem mais do que isso. Siga-me. E às vezes a gente pensa: eu vou largar tudo, mas vou seguir Jesus. Conseguir uma Ferrari, uma casa na Barra, ou quem mora em São Paulo, Alphaville, ou sei lá onde. Jesus não te prometeu nada disso, não, mano. Jesus te chamou para fazer discípulo. Aleluia! Sabe quem nós somos hoje? Somos peixe desse povo. Esse povo que Jesus ensinou a pescar homens, somos nós. Nós somos fruto dessa renúncia deles. Porque se nós hoje estamos aqui, foi porque esses homens pregaram, levaram adiante e morreram por Cristo. Pagaram o preço. Ainda hoje existe muita gente morrendo por amor a Cristo. E muitos de nós nos calamos por nada. A começar por mim. Muitas das vezes nós temos a oportunidade de falar do amor de Cristo e às vezes nos calamos. Quando na verdade tem gente morrendo até hoje simplesmente por escolher Cristo, pagando o preço por escolher Cristo. E uma das coisas que eu fiquei pensando nessa passagem é que ela diz aqui, no versículo 19: e disse Jesus: sigam-me, eu farei
pescadores de homens. Falei, gente, existe uma diferença brutal entre pescar um peixe e pescar um homem. Vou explicar para vocês. Olha o que Jesus disse. O peixe você pega vivo e traz para a morte. O homem você pega morto e traz a vida. Sabe por quê? Porque lá em João 14 diz que Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém, absolutamente ninguém, chega ao Pai se não for por Ele. Então, amados, pesque vida, busque vida, ame vida, procure vida, porque isso que tem que arder dentro de nós é vida, vida de pessoas, vida de gente. Nós precisamos entender que esse amor que Jesus nos chamou, porque Ele deixa isso muito bem explicadinho. Pega o caminho e siga-me. É só seguir Jesus, amado. Nós precisamos seguir Jesus, porque Ele é o caminho. Então nós precisamos pegar vidas que estão lá fora, mortas espiritualmente, cegas espiritualmente, e trazermos para Jesus, porque Ele é a vida. Assim como fizeram por nós, assim como nos alcançou, isso tem que arder dentro de nós para que alcance vidas. Não faz sentido nós ficarmos prostrados esperando alguém fazer, quando na verdade a ordenança foi para todos. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Isso tem que ser a batida do nosso coração. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. É isso que tem que acontecer dentro de nós. Isso tem que arder. Mas isso só vai arder dentro de nós quando nós deixarmos de ser apaixonados por Cristo. Que isso? Sim, nós temos que deixar de ser apaixonados para amarmos Cristo, porque paixão passa, porque paixão tem validade, porque paixão tem tempo. Agora amor não. Amor é para sempre. Amor é para sempre. A palavra diz que qual pai, se o filho pedir, qual daria pedra? Nenhum. E por que isso não faz? Porque o Pai ama o Filho. E é assim que Jesus nos vê. Ele nos vê como filho, e nós olhamos para Ele como Pai. E é esse amor. E é por isso que nós temos que amar esse Cristo. Esse Jesus é por amor. A partir de hoje, nós nunca mais vamos dizer que somos apaixonados por Cristo, porque nós vamos dizer que nós amamos Cristo. É desse jeito, amado. É dessa forma. São coisas pequenas que a gente muda e que viram uma chave na nossa história. Quem nasce grande é monstro. A gente vem pequeno. É pequeno que Jesus vem usando. É Deus de pequeno que Jesus vai trabalhando. É no coração, é nas atitudes, é no jeito, é no bom dia. O teu bom dia é especial, porque quando você passa na rua, as pessoas olham. Uma vez um amigo disse para mim, que sabe aonde um crente, aonde não crente lê a Bíblia? Falei para ele, tá, nas duas costas. Porque quando você passa, ele fala, agora ele cai. Vamos ver o que ele vai fazer. Vamos ver o que ele vai fazer. Aí a gente passa aqui, ó. Falei, isso é educação. Ali, amado, você pode pregar maravilhosamente bem, que ele não vai te ouvir. Agora, quando você passa, bom dia, querido, a paz do Senhor, boa noite, boa tarde, ele já olha para você de outro jeito. Eu não sei o que esse camarada tem, mas ele é educado.
você tiver a oportunidade de falar isso aqui de Cristo para Ele, Ele vai te ouvir. E a palavra diz que a palavra do Senhor não volta vazia. Então são nas pequenas coisas que nós precisamos nos atentar para ganhar o mundo. Mas por que a gente não faz? Porque muitas das vezes nós estamos de olhos vendados. Porque o inimigo não quer que essa chave mude. Porque não é interesse do inimigo que a gente esvazie o exército dele e que fortaleça o de Cristo. Ele não tem esse interesse. E por muitas das vezes a gente não toma essa atitude de dar um bom dia, de cumprimentar, de ser cordial, de ser educado, que é a nossa obrigação. Independente de qualquer crença, nós temos que ser educados, tratar as pessoas com educação. Muitas das vezes a gente vê pessoas que trabalham no comércio, que trabalham com o público, dizendo: poxa, fui tão maltratado, poxa, me entenderam tão mal, nossa, aquele Uber foi grosseiro, aquele vendedor foi insuportável, E quando nós temos a oportunidade de tratar bem, de falar: não, agora não vou fazer a mesma coisa, não. Essa é a gente. Não, foi para isso que Jesus nos chamou. Não foi para isso. Jesus nos chamou para a gente deixar tudo. E quando fala tudo, não tem vírgula, não, é tudo mesmo. É tudo. Calma, mas é difícil. É muito, muito difícil. Por isso que é diário. Você tem que fazer todos os dias. Por isso que nós estamos fazendo dia após dia. Porque é um processo diário. É algo que a gente precisa amadurecer de grão em grão. Porque o Senhor nos chama para pregar o Evangelho. O Senhor nos chama para fazer discípulos. O Senhor nos chama para buscar nós. E como nós iremos fazer isso? Se a rede que nós temos é o nosso testemunho. Se nós não temos testemunhos, lógico, nossa rede está furada. Então o que nós precisamos fazer? Costurar as nossas redes, para que a gente possa jogar a rede ao mar e ter uma pesca maravilhosa, e trazer pessoas, e trazer vida, e trazer as pessoas, e ganhar almas, e ganhar vidas, independente para qualquer denominação que ela vá, amado. Não se preocupe com denominação, não se preocupe com placa de igreja, se preocupe com almas. Não importa se a vida que você evangelizou está congregando lá no outro país, lá no onde ela quiser. O importante é que ela está em Cristo. É isso que a gente precisa nos alegrar. É que vai chegar a hora que nós vamos estar no céu. Mas para que nós possamos chegar lá, nós precisamos fazer algo acontecer aqui. E essa palavra, quando eu li hoje, eu estava desesperado, estava semana procurando a palavra e nada, e só via isso. Eu falei: Jesus, o Senhor quer, me confirma. E o Senhor falou: eu já falei para você, deixa de ser teimoso, esse mesmo, desse jeito. Mas a gente quer o nosso erro, às vezes quer de outra forma. E não é sobre o Leandro. Nunca foi sobre mim, nunca foi sobre ninguém que suba nesse altar. É sobre Cristo, é sobre Ele, é para Ele. É isso que a gente precisa entender. Ele vai usar da maneira que achar melhor. E a gente tem que estar atento ao chamado
atento às ordenanças. Todos nós temos um chamado. Todos. O problema é que a gente quer escolher as funções. E função, amado, é do homem, mas o chamado é de Deus. Glória a Deus. E é Ele que estabelece o que você tem que fazer. É da forma dele, é do jeito dele. Porque senão nós vamos chegar lá naquele grande dia e vamos ouvir aquela frase terrível que a gente tem que caminhar todos os dias pensando nela, para que a gente nunca escute e que essa frase seja o maior temor da nossa vida, que é chegar naquele grande dia e escutar assim: aparta-te de mim, porque eu não me conheço. Amado, essa frase é terrível. É essa frase que nós temos que trazer para dentro de nós, para que nós possamos mudar muitas coisas em nós. Que fala aqui com você, que nasceu pequeno, eu sou criado de São João, sou nascido e criado aqui, não precisa de muito para conhecer minha história no passado. Se você andar pela Vila Rosalia, Chico, você sabe o que escolher. Mas quis o Senhor que eu hoje pregasse no lugar onde eu nasci. Quis o Senhor que mostrasse uma nova criatura. E em todo tempo. É dessa forma que Deus faz. Muitas das vezes, pessoas vão olhar para nós com um olhar de julgamento, porque ela conhece o nosso passado. Mas como eu disse aqui na semana passada, Jesus também conhece. E ela vai olhar para você e vai falar: mas eu também conheço o presente. E Jesus vai falar: eu também conheço. A única diferença dessa pessoa que hoje te olha torto e que ela está olhando para você, torcendo para você cair, torcendo para você tropeçar, de Jesus, é que Jesus conhece o seu futuro, ela não. Então é baseado no que Jesus conhece, no que Jesus pensa, no que Jesus estabeleceu, que nós temos que conduzir a nossa vida. E através disso, aqueles olhares vão mudar. Porque Cristo vai mostrar quem verdadeiramente você vai se tornar. E é dessa forma. Só que não é da noite para o dia. Não é passe de mágica. Não. Processo diário. É ensinamento diário. É conduta diária. É de grão em grão. Diziam os mais antigos. Vovó dizia: de grão em grão, galinha enche o papo. Eu era criança, lá sabia o que era isso, mas era doido para descobrir o que era. Por crescer, por entender que era matar a fome. É que o galinho come de milho em milho. E é desse jeito que a gente tem que trazer para a nossa vida, de grão em grão, de pedacinho em pedacinho, de testemunho em testemunho, de bom dia em bom dia, de glória em glória. Glória a Deus. Pequenos pouquinhos. Assim como muitos de vocês também são filhos dessa terra, também sou nascido aqui. Não pense que não tem vida contando para mim que tem. Vou contar um pequeno testemunho para vocês que aconteceu hoje, fresquinho. Estava eu e meu filho vindo para cá. O Uber estava dando carro. Meu carro eu vendi, meu cabelo estava quebrado, eu falei: vou. Aí o Uber estava dando carro. Vou de carro. Imediatamente apareceu uma criança. Olhou para mim e disse: vai lá, pastorzinho. Você sabe o que fiz? Nada. Porque não foi ela. Não foi a criança.
não foi aquele jovem, porque se eu respondo, eu ia tornar aquela criança retraída por evangelho. Mas ao não responder, eu deixei, eu entendi que não foi ela que fez aquilo. Foi aquele que nos acusa, que apontou, que falou: eu sei o seu passado. E eu dentro de mim falei: você até sabe o meu passado, diabo, mas você não conhece o meu futuro. E é nele que eu estou agarrado. E é o futuro que eu quero. O que passou deveria se levar mais a palavra carentes. Ele conhece, mas ele não traz para você, porque Deus, ele quer ao leve de você. Deus não quer nada pesado. Por isso que diz a palavra que o fardo dele é leve, amado. Seguir Jesus é leve. Mas, amado, você começou dizendo que eu vou morrer, que tem pessoas que ainda morrem por Cristo e mesmo assim é leve. Sim, é leve. É questão apenas de você estar olhando como um morte. Porque muitas das vezes a morte é física, mas o que conta é viver para a eternidade. É por isso que aqui nós estamos, porque esse corpo, ele vai sim morrer. Hoje, amanhã, ano que vem, sei lá, daqui a 1000 anos, eu pretendo viver 100. Eu quero. Eu peço. Se eu vou conseguir, não sei. Pai, eu quero, pedir, eu peço. Mas, papai vai deixar outra história com ele. Coitado dos meus filhos, né? Enfim. Tá vendo aí? Pergunta, o pai com 40 já puxou ele, imagina com 100. Meu Deus. Enfim, brincadeiras à parte. Mas é desse jeito, amado. É na sutileza. O Senhor hoje nos chama para a gente entender que o ato de largar tudo parece ser muito doloroso, mas é aos poucos que você vai perceber que tudo aquilo que você largou nunca te pertenceu, porque você sempre foi de Cristo, porque Deus no ventre da tua mãe, Ele já havia me escolhido. Deus de lá que você tem chamado. Então tudo que você fez, viveu até o dia de hoje, ficou para trás. Por que eu falo até o dia de hoje? Porque hoje, quando você dormir e acordar, hoje já é ontem, hoje é passado. Então, amados, tudo que nós vivemos até hoje é presente e passado. E o que nós temos que viver de olho no futuro é novas vidas, é novos começos, é novo evangelismo. Eu vou me lançar de cabeça nesse projeto de evangelismo. Eu vou me lançar de cabeça em busca daquela pessoa. Eu vou lançar de cabeça. Eu vou. Vai dar certo. Vai sim, porque Cristo está na frente. Porque você tem me chamado para isso. Ele ordenou que você vá. Então vá. Mas preste atenção, amado. Vá debaixo de chamado. Porque cada um tem um chamado específico. Mas pregar o Evangelho para todos. E fazer discípulos é para todos. Todos nós. Por que todos nós? Porque assim nós somos pequenos cristos. Por isso somos cristãos. E o que tem que exalar de mim, de você? O perfume do Senhor. Então é por isso que nós temos que fazer discípulo. Agora, se nós hoje tivéssemos que fazer uma cópia
exatamente igual a nós faríamos? É essa pergunta que a gente tem que fazer. Eu não preciso saber qual é a sua resposta, mas se a sua resposta for não, você precisa consertar algo. Se a sua resposta for sim, eu oro a Deus para que o Senhor te olha. Olha, isso é perfeito já. A minha resposta é não. Eu tenho muita coisa para mudar em mim. E eu quero mudar tudo aquilo que o Senhor tem para mudar em mim. Porque eu quero viver todos os sonhos do Senhor para a minha vida. Mas eu só vou viver todos os sonhos do Senhor quando eu mudar tudo aquilo que Ele quer que eu mude. E tem muita coisa dentro do Leandro que luta para não sair. Mas que vai sair em nome de Jesus. Porque nós precisamos matar todo dia a si mesmo. Porque é dessa forma que o Senhor quer. Nós precisamos entender que não é só ir por aí carregando a Bíblia no nosso braço e abrir e ler a palavra do Senhor para alguém que é evangelismo. Não. Nós precisamos ter conduta. Nós precisamos ter o caráter de Cristo. Nós precisamos ser imagem e semelhança do Criador. Nós precisamos resplandecer o brilho do Senhor. É isso que eu busco todos os dias da minha vida. E a gente passa às vezes por cada prova, por cada abençoado, que dá vontade da gente falar: Jesus, me ajuda, Jesus, aí não dá. Isso dá. É esse aí que eu vou te dar. É desse jeito que eu vou te dar. É aquele chefe que quando você chega, ele não te dá nem bom dia. Ele já olha para você e fala: ontem você fez isso, e é aquilo outro. E o cara chega cansado, e é isso, e é aquilo. E você fala: Jesus amado, eu cheguei no trabalho na guerra. E aí o Senhor vai te mandando uma mansidão, você fala: bom dia, chefe. Nós vamos resolver. E a gente resolve. E aí o Espírito Santo vai lá nele e vai falar: precisava. Ele pode até não chegar para você e falar assim: desculpa, eu fui grosseiro. Ele é o chefe. Ele acha que ele é o chefe. Mas o Espírito Santo já foi lá. Por que o Espírito Santo foi lá? Porque você jogou semente. Ele falou em você como semente. Amados, semear é uma opção. Agora colher é obrigatório. E só vai colher semeia. Nós hoje estamos vivendo o mundo da tecnologia. Às vezes a gente quer pregar, a gente quer subir nos pontos da vida. Eu falo comigo. Uma vez eu ia pregar o evangelho. Eu tinha que pregar, abri um canal no YouTube. Hoje eu prego no YouTube. E portas foram se abrindo. Muitas das vezes a gente não imagina a ferramenta que a gente tem. Amado, abra a boca, vou pregar. Não é competição, é para o reino. Se ninguém te deu um microfone, abre a boca que o teu celular funciona. Ou o nosso celular só funciona para assistir aquilo que a gente quer. Pregar o evangelho. Na pandemia eu comecei a pregar o evangelho. Não tinha nada, nem ninguém queria me ouvir. Igual um louco. E hoje tem 400 pessoas me ouvindo. A nível de youtuber é mínimo. Mas a nível do evangelismo, amado, junta 400 pessoas numa praça. Não tem. Essa mensagem que nós estamos gravando aqui, eu vou colocar no YouTube, para que assim como eu e você temos a
oportunidade, outras pessoas têm que assistir. E que isso possa encorajar mais Leandros, mais Pedros, mais Tiagos, mais Vera, mais Daniel, mais João, mais José, e mais, e mais, e mais, e mais, para que os nossos frutos a gente vende, porque o Senhor ainda vai deixar que nós cuidemos sim os nossos frutos. Porque, amado, a diferença que nós temos que deixar para os nossos filhos não é herança, é legado. O maior presente para o nosso filho é legado. Hoje eu ando pela rua, escuto falar do meu pai e da minha mãe, e se alguém tiver que falar mal deles, tem mentira. O pai viveu 60 anos na mesma casa e não tem uma pessoa que fale mal dele. E olha que nem está mais ele que se defender. Poderiam até falar que ele não está mais ele que se defender. E não tem. Mas esse é o maior legado que ele deixou para a minha vida. E eu vou olhar para isso e falei, não posso envergonhar meu pai. Aí eu não posso envergonhar o meu pai que me colocou no mundo. Mas o meu Pai Celestial eu posso? De forma alguma, amado. É por isso que nós temos que ter responsabilidade com as coisas do Senhor. É por isso que o chamado é muito importante. E é para isso que nós somos chamados. Então, amados, eu já vou começar a encerrar. Mas eu queria que vocês entendessem a diferença de pescar peixe e pescar vidas. Porque peixe a gente tira com vida e traz para a e vidas e pessoas, perdão, a gente tira da morte e traz para a. Então, amados, vamos pescar vidas, porque o Senhor quer nos fazer pescadores de homens nessa noite. É para isso que nós fomos chamados, para pescar homens, para trazer a vida. Porque Ele diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, amados, que nesta noite nós possamos entender que nós temos sim que buscar sim e alcançar vidas e trazer para Cristo, mas não traga para as placas de igreja, não tragam para as denominações, tragam para o reino de Deus, porque o Senhor assim quer. Amados, eu vou parar por aqui para que a gente possa sair daqui com o coração ardendo por vidas, com o coração ardendo por evangelismo, com o coração ardendo para ganhar pessoas, para alcançarmos o mundo. E um dia nós vamos dizer que São João de Meriti está livre das trevas, porque nós sim vamos lutar e acreditar que o Evangelho de Cristo vai sim alcançar vidas por todo lugar, porque a partir de hoje nós estaremos dando testemunhos para as nossas vidas. E quando nós tivermos a oportunidade de abrirmos a nossa boca e falar deste Evangelho, que o Senhor possa nos dar a estratégia correta e que nunca seja sobre nós e que sempre seja sobre Ele, que o menor da casa seja eu, para que a glória dele se resplandeça sobre a nossa vida. Amém? Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus, estar passando a palavra para a pastora Vera, que é uma pessoa que eu tenho enorme carinho e acredito que é a mãezona de todos vocês.